Vamos lá então, pessoal, vamos para a nossa última aula, que é a aula de português, certo? Eu quero que vocês abram aí na página 106 e a página 107. Tá assim, ó, palavras derivadas, conhecendo a nossa língua. Eu vou fazer o seguinte, eu quero que vocês pausem aí o vídeo, eu quero que vocês tentem fazer as duas páginas e retornem para a gente corrigir. Se não conseguir, não tem problema. Despausa aí o vídeo que aí a gente faz junto. Entenderam? Que aí a gente, para ver se vocês conseguem fazer. Se não conseguir, não tem problema. Despausa o vídeo e vamos fazer todos juntos. Combinado? Então vamos lá. Número 1. Observe as palavras destacadas abaixo. Primeira palavra, cabeleira. Depois, beleza. Próxima, floricultura. Próxima, magreza. Certo? Então, aí, vimos aí que são palavras derivadas, né? Então, se vocês perceberem, todas essas palavras que eu falei, ela é derivada de alguma palavra. Derivada é o quê? Que vem de alguma palavra, vem de alguma coisa, certo? Então, vamos lá. Na letra A. Elas são derivadas de outras palavras. Marque corretamente cada palavra de origem na sequência em que aparece. Então, é na sequência. Sequência, primeiro é cabeleira, beleza, floricultura, magreza. Então, tem que estar nessa sequência as palavras aí pra gente marcar. Vamos lá, na primeira tá belo, magreza, cabelo, flor. Não tá certo, né? Porque a primeira palavra tá belo e a palavra lá é cabeleira. Cabeleira não vem de belo, né? Então, já está errado. Próxima, flor, belo, magreza, cabelo. Errado também, porque a primeira palavra lá nossa é cabeleira. Cabeleira não vem de flor. Próxima, então, cabelo, tá certo, né? Porque cabeleira vem de cabelo. Belo, né? Tá certo, porque beleza vem de belo. Flor, tá certo, porque flor, a palavra floricultura vem de flor. E magro também tá certo, porque a palavra magreza vem de magro. Então, vocês irão marcar aí a última opção, a opção que está em azul. Marcou um X aí, certo? Então, deu para entender aí um pouquinho o que são as palavras derivadas? É o que vem de alguma palavra. Ela faz uma outra palavra, mas ela está vindo de uma palavra que já existia, certo? Então, letra B. Quantas palavras são derivadas de substantivos? Desculpa. E quais são? Quais são as palavras aí que são derivadas de substantivos dessas que nós vimos? São duas palavras aí, né? A cabeleira e a floricultura são os substantivos, né? Porque cabelo é um substantivo e flor é um substantivo. Aí vocês vão falar, e belo e magro, tio, o que é? Belo e magro é um adjetivo, não é um substantivo, né? Eu tenho um adjetivo aí, porque são adjetivos, são qualidades que eu dou a alguém, né? Quando eu digo menino é belo, ou o menino tem uma magreza muito grande, certo? Letra C. E quais são as palavras? Quantas palavras são derivadas de adjetivos? E quais são? Dos adjetivos são duas, né? Que é beleza e magreza, certo? Então, as palavras que dão origem a outras palavras chamamos de palavras primitivas. E as que são originadas, então olha aí, ó, as palavras que dão origem a outras palavras chamamos de palavras primitivas. O que são as primitivas? Lá, o cabelo é uma palavra primitiva, o belo, certo? Então, são chamadas de palavras primitivas. Primitiva significa que veio primeiro, correto? E as que são originadas, as palavras originadas a partir de outras palavras, chamamos de palavras derivadas. Então, as palavras derivadas significa que eu tenho palavras que vêm de outras palavras, certo? Deu para entender aí? Então, as palavras primitivas são as palavras que vêm primeiro. As derivadas são aquelas que são de origem de outras
ó, exemplo, o fogo. Fogo é uma palavra primitiva, é uma palavra que veio primeiro. O fogaréu é uma palavra derivada, porque fogaréu vem de fogo, certo? Então, deu para entender, pessoal? Palavra primitiva é a que veio primeiro. Então, exemplo aí, o fogo, né? A palavra fogaréu é uma palavra derivada, porque ela veio da palavra fogo. É igual da palavra belo, que vem beleza, cabelo, cabeleira, correto? Então, são palavras, tem as palavras primitivas e as derivadas. Primitivas é a que veio primeiro, derivada é a que vem da palavra que já existe. Beleza? Então, vamos lá. Número 2. Ajude Pedro a pescar apenas as palavras derivadas, circulando-as. Em seguida, escreva de que palavras se originaram. Então, eu vou circular aí, né, na pesca do Pedro, só as palavras derivadas. Mas no quadro abaixo, no quadro ao lado, perdão, no quadro ao lado eu vou colocar a palavra primitiva, a palavra de onde veio as derivadas aí que eu pesquei do Pedro, correto? Então vamos lá, a palavra livro. Livro é uma palavra derivada ou uma palavra primitiva? É uma palavra primitiva, né? Livro, aí vem outras palavras, livraria, né? Aí sim é derivada. Então, livro veio primeiro, né? Então, ela é primitiva, ela não é derivada, então vocês não irão circular. Agora tem ao lado a palavra ferreiro. Ferreiro é uma palavra derivada, certo? Ela veio da palavra ferro, né? A palavra primitiva de ferreiro é ferro. Então, vocês podem colocar lá no quadro ferreiro, que vem de ferro. Abaixo tem a palavra casarão. A palavra casarão é uma palavra derivada, né, pessoal? Que ela veio da palavra primitiva, que é a palavra casa, né? A primitiva é a casa. Aí casarão vem de casa, que é de uma casa grande, né? Então, casarão é uma palavra derivada. Então, vocês podem colocar aí ao lado casarão, casa. A palavra grossura. Nossa, fulano tá numa grossura, significa que ele está o quê? Grosso, né? Então, grossura é uma palavra derivada. Derivada de quem? De grosso, certo? Então, vocês coloquem aí ao lado também no quadro. A palavra prato. A palavra prato é uma palavra primitiva, ela não é derivada, né? Se fosse prataria, aí seria, né, uma palavra derivada. Mas o prato é uma palavra primitiva, então vocês não irão colocar. E ao lado eu tenho a palavra infelizmente. Infelizmente é uma palavra derivada, né? Que vem da palavra feliz, certo? Então vamos lá. Número 3, então ficou aí, vou falar a sequência. Ferreiro, né? Que é do ferro. Casarão, que é da casa. Grossura, que é do grosso. E infelizmente, que é do feliz. Correto? Então vamos lá. Número 3, complete a tabela adequadamente. Então eu tenho aí as palavras primitivas e as palavras derivadas. Vou fazer o quadro aí para vocês, para facilitar. Acho que vai ficar melhor para a gente fazer a correção e para ajudar a entender. Palavras primitivas. Palavras derivadas.
6, 7, 8. Vou colocar as palavras que já estão aí e aí a gente faz a resposta, certo? Então aqui de cá eu tenho tristeza. Cor. Amor. Gordura, lapiseira, pouquinho, e a última aqui, perigoso. Então vamos lá. Essas são as palavras que estão aí no quadro. Agora nós iremos completar, certo? Com as que tem que ser, né? Ou derivada ou primitiva, certo? Então vamos lá analisar essas palavras aí. Aqui no quadro, na palavra primitiva, a primeira eu não tenho, mas aqui na derivada eu tenho a palavra tristeza. Tristeza é a derivada. A tristeza vem de que palavra? Vem da palavra triste. Então a palavra primitiva aqui de tristeza é triste, correto? Então na primeira aí é triste. Palavra primitiva, triste. Derivada, tristeza, né? Primitiva que veio primeiro. Então, veio essa palavra para originar essa palavra, correto? Na palavra primitiva e a próxima, eu tenho cor. Mas qual que é a palavra derivada de cor? Cor, geralmente eu tenho algumas palavras, né? Cor, eu posso ter colorido, se alguém tiver colocado colorido está certo, ou colorir, né? Todas são palavras derivadas da palavra cor, certo? A próxima aí eu tenho gordura, é a palavra derivada. Qual que é a palavra primitiva? Que palavra veio primeiro antes de gordura? A palavra gordo, né? Para eu conseguir escrever gordura, ó, gordo, gordura, né? Então a palavra primitiva, a primeira palavra que veio foi a palavra gordo. Aí surgiu a palavra gordura. A próxima palavra eu tenho a palavra lapiseira, né? Lapiseira é uma palavra derivada que veio do primitivo da palavra lápis, né? Primeiro veio lápis, depois a lapiseira. Próximo, eu tenho a palavra derivada pouquinho. Se eu tenho pouquinho, eu tenho pouco, né? Então a palavra primitiva aí vai ser pouco, certo? A primeira vem pouco, derivada pouquinho. Agora, a próxima é a palavra primitiva amor. Quem que vem da palavra derivada? Amor, eu tenho amorzinho, eu tenho um amorzão, né? Então, aqui, ó, na derivada eu posso colocar amorzinho, correto? Então, palavras derivadas são palavras escritas a partir de uma primeira palavra. Eu tenho maravilha, é a palavra primitiva, né? Então, a palavra derivada vai ser o quê? Maravilhosa ou maravilhoso, né? Então, a derivada maravilhosa.
para os dois gêneros, né? Próxima palavra, a palavra derivada é perigoso. A palavra primitiva é perigo. Se eu tenho uma situação de perigo, eu tenho alguma situação perigosa, ou está perigoso andar na rua, né? Tem algum perigo. Então, a palavra primitiva é perigo. Derivada vai ser perigoso. Correto, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de português. Essas foram as nossas 3 aulas de hoje, de terça-feira, dia 12 de maio, correto? Então, até amanhã. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. E um beijo bem carinhoso da tia Alessandra, tá bom? Tchau, tchau.